Bem, dando continuidade, a gente já viu algumas operações com matrizes, a gente viu soma, multiplicação, multiplicação por escalar, transposição, a gente viu alguns tipos especiais de matrizes. Então hoje a gente vai começar a falar sobre o processo de escalonamento em si. A gente vai definir algumas operações que a gente pode fazer com matrizes, que a gente vai chamar de operações do tipo 1 e do tipo 2, e a gente vai começar a aplicar essas operações nas matrizes para chegar na forma escalonada reduzida dela. Então a gente tem que definir o que é essa forma escalonada reduzida de uma matriz. Então, dada uma matriz de ordem m por n, a gente vai definir o que é o pivô de uma linha. Então essa definição de pivô, ela vai ser referente à linha da matriz. Uma linha pode ter ou pode não ter um pivô. E o que vem a ser esse pivô? Se eu pego determinada linha da matriz e olho ela da esquerda para a direita, tem duas opções. Ou ela é identicamente nula, então ela só vai ter zeros naquela linha, ou não, ou ela não é identicamente nula, tem um cara diferente de zero. O pivô vai ser o primeiro cara diferente de zero quando eu olho da esquerda para a direita. Então, por definição, nunca vou ter um pivô igual a zero. Se a linha for identicamente nula, aquela linha não possui pivô. Se ela não for identicamente nula, ela vai possuir um pivô. E o pivô vai ser o primeiro cara diferente de zero quando eu olho da esquerda para a direita. Então, uma matriz, ela pode ter vários pivôs, porque o pivô não é referente à matriz, é referente à linha daquela matriz. Então, a gente fala que a matriz A ela tem a forma escalonada se ela satisfaz duas condições. A primeira condição é que todas as linhas nulas ocorrem abaixo das linhas não nulas. O que significa isso daí visualmente quando eu olho para a matriz? As linhas de zero estão na parte de baixo. Na parte de cima tem as linhas que não são completamente nulas. Então os pivôs eles vão estar na parte de cima da matriz. Se a matriz tiver linhas compostas apenas de zero, essas linhas estarão na parte de baixo. E o pivô, quando eu olho assim para a matriz, então eu encontro um pivô. O pivô da linha de baixo vai ter que estar à direita desse pivô da linha de cima. Então os pivôs, quando eu vou descendo da linha 1 para baixo, então eu olho a matriz de cima para baixo, quando eu vou descendo nessa direção, os pivôs eles têm que, se eu encontrei um, o outro tem que estar à direita, não pode estar abaixo e nem à esquerda. Então, se eu localizei um pivô, o pivô da linha de baixo, eu sei como localizar ele mais fácil. Eu só posso ir para a direita. Para o outro lado, eu não preciso nem olhar. Então, se a matriz satisfaz essas duas coisas, a gente fala que ela tem a forma escalonada. Ou, também é comumente chamar de, ela possui a forma escada. E quando a gente vê exemplos, a gente vai tentar entender o porquê esse nome aí, escada. Também a gente tem uma outra classificação. Então, uma matriz que tem a forma escalonada. Se ela satisfaz mais um item, qual item? Na coluna, onde é que eu tenho o pivô, todas as outras entradas são iguais a zero. Então eu fui lá, encontrei um pivôzinho, né? Esse cara aqui é o pivô dessa linha. Se eu olho a coluna que ele está situado, todas as outras entradas nessa coluna são iguais a zero. Se uma matriz escalonada satisfaz essa propriedade, a gente fala que ela tem a forma essencialmente escalonada. E a técnica que a gente vai aprender, ela vai pegar qualquer matriz e primeiramente deixar nessa forma aqui, a forma essencialmente escalonada. E depois, por fim, a gente vai querer deixar ela na forma escalonada reduzida. O que é a forma escalonada reduzida? Então a matriz ela tem a forma essencialmente escalonada e vai satisfazer um item a mais. Todos os pivôs devem ser iguais a 1.
Se a matriz, então, satisfaz esse R1, esse R2, esse R3 e esse R4, a gente fala que ela tem a forma escalonada reduzida. E esse que vai ser o nosso objetivo. Pegar uma matriz, fazer uma série de operações nela e deixar ela uma matriz que tem essa forma aqui. A gente vai ver que se a gente conseguir fazer isso daí, essa forma aqui, das operações que a gente vai aplicar, ela é única. Então não importa o método que você vai fazer, aplicar as operações que a gente vai aprender. Porque aplicar as operações não existe assim uma ordem. Ah, você tem que fazer isso, porque se você não fizer dessa forma vai estar errado. Existem várias maneiras de você sair aplicando. Algumas são melhores do que outras. Mas no final, você tem que obter o mesmo resultado. Esse resultado, de certa maneira, ele vai ser único. Então, primeiro, vamos tentar, a gente vai ver agora alguns exemplos, a gente vai tentar identificar nas matrizes quais satisfazem esse R1, esse R2, esse R3 e esse R4. Então, o R1 ele fala que todas as linhas nulas ocorrem abaixo das linhas não nulas. Então, vamos nos concentrar nesse R1. Então, a gente tem essas matrizes aqui, a A, B, a C, a D, a E e a F. Então vamos tentar, primeiro só esse R1. Vamos então identificar quais matrizes satisfazem o R1 e quais matrizes não satisfaz. Então ele fala de linhas nulas abaixo. Então primeiro a gente tem que saber se a matriz possui linhas nulas ou se a matriz não possui linhas nulas. Então essa matriz A aqui, ela possui alguma linha que é nula? Sim, ela tem aqui a linha 3. A linha 3 é identicamente nula. Então, se ela satisfazer o R1, não pode ter nenhuma linha que seja não nula abaixo dela. Isso ocorre? Não, olha só. A L4 é uma linha que é não nula e está abaixo de uma linha inteiramente nula. Então, essa matriz A aqui, ela não satisfaz o R1. Então vamos deixar anotado aqui. Então a propriedade R1 não é satisfeita. A B, a C, a D, a E e a F. Então vamos voltar lá agora, olhar para a matriz B. A matriz B possui alguma linha inteiramente nula? Sim, a gente olha aqui, tem essa L4. Existe alguma linha não nula abaixo dessa linha? Não, ela é a última linha quando eu olho de cima para baixo. Então significa que ela satisfaz o R1. Não, as linhas nulas estão abaixo das não nulas. Então aqui a B, ela satisfaz o R1. Agora a matriz C. Existe alguma linha inteiramente nula na matriz C? Aqui, ó, a gente tem a L2, que é identicamente nula. Existem linhas não nulas abaixo dela? Sim, tem aqui a linha 3, ela não é inteiramente nula e está abaixo. Significa então que ela não satisfaz o R1. Vou colocar aqui R1 de todo mundo. Então ela não satisfaz. A matriz D, ela possui linhas nulas? Não. Então, automaticamente, ela satisfaz o R1. Porque para ela não satisfazer o R1, o que tem que acontecer? Eu tenho que encontrar uma linha nula que está acima de uma não nula. Mas não existem linhas nulas para me testar. Então, quando uma matriz ela não possui linhas nulas, automaticamente ela satisfaz o R1. Esse é o caso da matriz D. Então, a matriz D ela satisfaz o R1. A matriz E e a matriz F também satisfazem o R1 por esse mesmo motivo. Elas não possuem linhas inteiramente nulas. Alguma pergunta? Fundir a propriedade da R1. Você poderia
As linhas nulas ocorrem abaixo das não nulas. Os nulos ocorrem abaixo das não nulas. Alguém, alguma pergunta? Então essa propriedade aí, por inspeção, a gente consegue identificar. Eu tenho que olhar para a matriz, as linhas compostas apenas de zero tem que estar na parte de baixo. É basicamente isso que é R1. Agora a gente vai se concentrar na propriedade R2. O que a R2 fala? O pivô de cada linha não nula ocorre numa coluna direita daquela que contém um pivô da linha anterior, quando houver. Então, se eu estou olhando a matriz de cima para baixo, os pivôs que vão aparecendo, um tem que estar, o que está abaixo tem que estar à direita do que está acima. Então, a gente vai voltar aqui para as matrizes. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que identificar em cada linha o pivô. Isso que a gente vai ter que fazer primeiro. Então vamos aqui pegar a matriz A. A linha 1 é identicamente nula? A linha 1 da matriz A é identicamente nula ou não? Não. Então essa linha vai possuir um pivô. Quem que vai ser o pivô dessa linha? Eu vou olhar da esquerda para a direita e vai ser o primeiro cara diferente de zero. Então, ó, esse cara aqui, esse primeiro cara aqui é zero. Passo para o próximo. Esse próximo aqui é diferente de zero. Então, esse daí é o pivô da linha 1 da matriz A. Então, o que a propriedade R2 está falando? Aqui a gente tá, esse pivô está na coluna 2. Isso, então, a propriedade R2 vai falar que os próximos pivôs têm que estar da coluna 3 em diante. Não pode estar na coluna 2 nem na coluna 1. Então, os pivôs da linha de baixo vão ter que ocorrer à direita. Então, eu olho aqui para a linha 2. A linha 2 é identicamente nula? Não, tem um cara ali que é diferente de zero. Então, quando eu percorro da esquerda para a direita, o primeiro cara diferente de zero é esse daqui. Ele está à direita do pivô da linha de cima? Sim, ele está na coluna 4, o da de cima está na coluna 2, ele está à direita. Então, por enquanto, beleza. Aí o que a propriedade R2 fala? Os pivôs da linha de baixo tem que estar, ali esse cara está na coluna 4, então tem que estar da coluna 5 em diante. É isso que fala o R2. Então a gente vai percorrer. Essa daqui, a linha 3, ela é identicamente nula? Sim, então ela não possui pivô. A linha 4 é identicamente nula? Não. Eu vou percorrendo aqui, pá. Esse daqui é diferente de zero, então esse daqui é o pivô. Ele ocorre à direita do pivô da linha 2? Não, ele ocorre abaixo. Então, por esse cara aqui, essa matriz A, ela não satisfaz a propriedade R2. Existem pivôs que estão abaixo dos pivôs das linhas anteriores. É isso que a propriedade fala. Eu vou pegando os pivôs de cima para baixo, eles têm que ocorrer sempre à direita dos pivôs das linhas de cima. Então, a matriz A, vou escrever aqui tudo, R2, a matriz A, ela não satisfaz o R2. Então agora vamos passar para a matriz B. Então eu vou olhar para a primeira linha da matriz B e vou ver se essa linha possui ou não possui pivô. Então, eu estou olhando para essa linha aqui, eu tenho que me fazer a pergunta. Essa linha é identicamente nula? Não. Então vai ter pivô aqui. Vou percorrer da esquerda para a direita. 0, 1. Esse cara aqui é o pivô da linha 1. O que a propriedade R2 então vai falar? Vai falar que os pivôs das linhas de baixo vão ocorrer da coluna 3 em diante. Não pode ocorrer na coluna 1 e não pode ocorrer na coluna 2. Porque senão vai estar à esquerda ou abaixo. Tem que estar à direita, então tem que ser da coluna 3 em diante. Passo para a linha de baixo. Essa linha aqui, ela é identicamente nula? Não, então ela vai possuir um pivô.
Quando eu percorro aqui, ó, esse cara aqui é o primeiro de frente de zero. Então esse daqui vai ser o pivô. Ele está à direita do pivô da linha de cima? Não, ele está à esquerda. Então, por esse cara aí, a matriz B também não vai satisfazer o R2. Existem pivôs que estão abaixo ou à esquerda dos pivôs das linhas anteriores. Agora, a matriz C. A matriz C, a primeira linha, ela não é identicamente nula. O pivô dela é esse cidadão aqui. Então, o que a propriedade R2 vai falar? Os pivôs da linha de baixo devem ocorrer da linha 2 em diante. Eles não podem ocorrer na linha 1. Por quê? Porque os pivôs, para satisfazer o R2, tem que estar à direita. Se aqui está na coluna 1, se tiver outro pivô na coluna 1, vai estar abaixo, não vai estar à direita. Eu venho aqui para linha 2. A linha 2 é identicamente nula? Sim, então ela não possui pivô. Vou para a linha de baixo. A linha 3 é identicamente nula? Não, ela possui um pivô. Então eu vou localizar o pivô dela. O pivô dela é esse cara aqui, o primeiro de frente de zero. Ele está à direita do pivô da linha anterior? Sim, ele está na coluna 2. Então, por enquanto, a matriz C satisfaz. Vou procurar a próxima linha. Ela não tem a próxima linha, acabou na linha 3. Então, significa que ela satisfaz o R2. Qual é o pivô da C? O pivô ele é referente a linhas, Da linha 2, não a então? matriz. Da linha 2? A linha 2 ela não possui pivô, porque ela é identicamente nula. Mas então, como que é sabido que ela vai satisfazer então a R2, sendo que tem que estar à direita? Porque olha só, eu tenho esse pivô, na hora que eu desço, esse daqui está à direita. Não existem mais pivôs. Tem que ser da próxima coluna, independente da linha. Tem que ser à direita, não precisa ser na próxima. O pivô, como a gente vai ver depois, ó, aqui eu vou ter um, esse daqui vai estar aqui. O importante é que está à direita. Não é logo à direita, não é na próxima, é à direita apenas. Alguém, alguma pergunta a mais? Então a C, ela satisfaz o R2. A matriz D, eu olho para a linha 1, a linha 1 não é identicamente nula. Então ela possui um pivô. O pivô da linha 1 é justamente esse 3 aqui. Então o que o R2 ele vai falar se essa matriz satisfazer? Os pivôs da linha de baixo vão ter que estar da coluna 2 em diante. Eles não podem estar na coluna 1. Passo para linha 2. Na linha 2, ela não é identicamente nula. Tem pivô. Procuro o pivô, é justamente esse cara aqui. Aí eu me pergunto, esse pivô está da coluna 2 em diante? Isso é, ele está à direita do pivô da linha anterior? Sim. Sim. Então, essa matriz D aqui, ela também satisfaz o R2. Quando eu pego os pivôs, eu olho para a linha anterior, ele vai estar à direita. A matriz E. Esse daqui é o pivô da primeira linha. R2 fala, os próximos pivôs devem aparecer da coluna 2 em diante. Vou para a linha 2. A linha 2 não é identicamente nula, tem pivô. O pivô é esse cara aqui. E o pivô está à direita, ele está na coluna 2. Então também satisfaz o R2. A matriz F. Na linha 1 eu tenho esse pivô aqui. Então ele está na coluna 1. Os próximos pivôs devem ocorrer da coluna 2 em diante. Vou olhar para a linha 2. Na linha 2, o pivô é esse cara aqui. Ele está da coluna 2 em diante. Então, por enquanto, está satisfazendo. Para continuar satisfazendo, os pivôs que vão aparecer abaixo devem estar da coluna 3 em diante. Então, vou olhar. Tem esse cara aqui. Ele está na coluna 5. É da coluna 3 em diante. Então, satisfaz. E esse daqui é um exemplo que mostra. Não precisa estar logo em seguida. Não precisa, esse cara aqui está na coluna 2, então o outro está na coluna 3. Não. Da coluna 3 em diante. O importante é que está depois. Então, a matriz F, ela também satisfaz o R2. Então, os pivôs não precisa estar na sequência das colunas. Precisa estar à direita apenas. Não importa quantas
colunas a gente pule. Alguém alguma pergunta? Então, agora a propriedade R3. Vamos lembrar qual que é ela. Então, a R3, ela fala que se uma coluna contém um pivô, então todas as suas outras entradas são iguais a zero. Então, a gente vai agora se preocupar com as colunas na onde a gente tem pivô. Então, olha só. Na matriz A, na linha 1, eu tenho esse pivô aqui. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para a coluna 2. As outras entradas fora o pivô são iguais a zero? Então, por enquanto, está satisfazendo o R3. O R3 fala isso. Na coluna onde é que tem o pivô tem que ser o único cara diferente de zero. Os outros têm que ser todos zero. Então, vou para o próximo pivô. O próximo pivô dela é esse daqui. Eu olho para a coluna, vou olhar para a coluna 4. Fora esse cara, só tem zeros na coluna 4? Não. Tenho 4, tenho 1. Sempre que eu tiver dois pivôs na mesma coluna, o R3 já não vai dar certo. Então aqui, essa matriz, ela não satisfaz o R3. Então ela não satisfaz R3. Vamos para a próxima, para B. Então eu vou procurar o pivô na primeira linha. Aqui está o pivô da primeira linha. Eu vou olhar para a coluna 2. Fora esse cara aí, as outras entradas são iguais a zero? Sim. Sim, aqui só tem zeros. Então, por enquanto, está dando certo. Vou para o pivô da linha de baixo. Na linha 2. Então, esse cara aqui está na coluna 1. Fora esse cara aí, na coluna 1 só tem os zeros? Sim. Então, por enquanto, está satisfazendo. Vou procurar o pivô da linha de baixo. Não existe. Só tem esses dois pivôs. Então, essa B, ela satisfaz o R3. Na coluna onde é que tem pivô, todas as outras entradas são iguais a zero. Vou para a matriz C. Então, o pivô da linha 1 é esse cara aqui. Vou olhar para a coluna dele. 0 e 0. Então, está satisfazendo, por enquanto, o R3. Vou procurar o pivô da linha de baixo. Essa linha aqui não possui pivô. Vou para o pivô da linha 3. O pivô da linha 3 é esse cara. Olho para a coluna, aonde que ele está localizado, que é a coluna 2. Fora ele, todas as entradas são iguais a zero. Acabou os pivôs, significa o quê? Que a C satisfaz o R2. O R3, desculpa. Alguém alguma pergunta até aqui? Então, a matriz D. Esse cara aqui é pivô. Abaixo dele, 0. Vou para o pivô da linha de baixo. É esse 1 aqui. Na coluna dele, só tem zeros. Então, satisfaz o R3. A matriz E. Esse cara aqui é o pivô da linha 1. Olha abaixo dele, 0. Por enquanto, beleza. O pivô da linha 2 é esse cara aqui. Olha na coluna dele, só tem zeros? Não. Não. Então, a E, ela não satisfaz a propriedade R3. Então, aí, o R3 para ela não vingou. Agora, a matriz F. Pivô da linha 1, 0, 0. Pivô da linha 2, 0 e 0. Pivô da linha 3, 0 e 0. Então, ela também satisfaz. Eu só me preocupo com as colunas que tem pivô. As outras colunas onde não tem pivô, eu não preciso nem olhar. Por exemplo, aqui, eu não preciso olhar para esse cara. Por quê? Porque essa coluna aqui ela não possui pivô. Os pivôs estão na coluna 1, na coluna 2 e na coluna 5. Eu só me preocupo com as colunas dos pivôs. Andando para a direita, né, João? Hã? Não, tem essa coluna aqui, mas eu só me preocupo com as colunas dos pivôs. Então, eu vou me preocupar com a coluna 1 e com a coluna 2. As outras colunas não interessam para a propriedade R3. A propriedade R3 só olha para as colunas que tem pivôs.
É que nem, por exemplo, a F. Eu só vou me preocupar com a coluna 1, com a coluna 2 e com a coluna 5. As outras colunas não interessam para ver o R3. Não alterando sempre para a direita, né? Sempre para a direita. Quando você vai fazer, porque depende da ordem que você começa. Que nem assim, eu faço linha a linha. Por exemplo, a B, eu vim daqui e depois eu vim para cá. Depende como é que está a sua matriz. Se ela já estiver na forma escalonada, aí sim, você começa da esquerda para a direita. O pivô é sempre 1 e 0. Não. O pivô desse cara aqui é o 3. Pode ser um número e 0. É isso que eu quero dizer. Não, o pivô nunca é 0. O pivô é o primeiro cara diferente de 0 da linha. Então o pivô é sempre um cara diferente de 0. Linha identicamente nula, não existe pivô. Alguém mais alguma pergunta? Então a D ela não satisfaz, a gente já marcou já. Então próxima propriedade, que é o R4. O pivô de cada linha não nula é igual a 1. Então agora a gente vai localizar os pivôs e verificar se é 1 ou não. Da linha A, o pivô é 1, o pivô é 1 e o pivô é 1. Significa o quê? Que ela satisfaz R4. Todos os pivôs são iguais a 1. Matriz B, pivô igual a 1, pivô igual a 1. Então a B também satisfaz R4. A C, pivô igual a 1, pivô igual a 1. Também satisfaz. A D, pivô igual a 3. Então a D ela não vai satisfazer a propriedade R4. Então vamos colocar aqui R4 para todo mundo. Então a D não satisfaz R4. A matriz Z, pivô igual a 1, pivô igual a 1. Então ela satisfaz. A matriz F, pivô igual a 1, pivô igual a 1, pivô igual a 1. Então ela também satisfaz R4. A R4 fala, todos os pivôs devem ser iguais a 1. Que nem aqui, a D, eu tenho um pivô igual a 3. Então ela não satisfaz. Alguém mais alguma pergunta? Então tá aí as propriedades. Então, matrizes que satisfazem R1 e R2, a gente fala que ela está na forma escada, escalonada. R1, R2, R3, essencialmente escalonada. R1, R2, R3 e R4, ela está na forma escalonada reduzida. Existe alguma matriz aqui que está na forma escalonada reduzida? Sim. Qual matriz que é? A F. Ela satisfaz todas as propriedades. Então essa matriz aqui está na forma escalonada reduzida. Existe alguma matriz que está na forma essencialmente escalonada? Isso é, satisfaz o R1, o R2 e o R3? Sim, existe. A matriz D. Ela satisfaz o R1, R2 e R3. Então essa matriz aqui está na forma essencialmente escalonada. Existe alguma matriz que satisfaz o R1 e o R2? Que está na forma escalonada? A matriz E satisfaz o R1 e R2. Então ela está na forma escalonada. E a matriz A, B e C não satisfazem nada. Elas são pobres coitadas. Assim como Goiás ontem diante da Ponte Preta. Não tem. Aqui pode vir Boca Juniors, pode vir quem for. Se tiver na Série B, é pau a pau. Para você for escalonado, tem que ser R1 e R2. É.
Aí, olha só, a matriz E, a gente viu que está na forma escada, escalonada. O porquê esse nome? A ideia é o seguinte, ó, é porque essa matriz é pequena, mas eu tenho um degrau. A ideia é, a matriz quando ela está da forma essencialmente escalonada, na forma escalonada, escalonada reduzida, olha só que nem aqui a F, ó. Eu vou andando aqui, fazendo alguns degraus, e abaixo desses degraus só tem zeros. Por isso que essa ideia de escada. Que nem eu já falei já, matemático é super criativo para as coisas. Aqui que essa matriz é pequena, mas olha só, abaixo disso daí, se eu for fazendo patamares, abaixo só tem zeros. Então isso que é a ideia da escada. Eu vou cortando assim a matriz e abaixo só vou ter zeros. A forma da forma escalonada, essencialmente escalonada, quando eu olhar assim nos pivôs, só ele que vai ser diferente de zero. A nossa ideia vai ser pegar uma matriz, aplicar operações, para primeiro chegar na forma essencialmente escalonada e depois na reduzida. Por que a gente vai fazer, digamos assim, essas duas coisas? Porque se a gente faz dessa forma, a gente não encontra frações pelo caminho. E frações assustam algumas pessoas. Que nem a Ponte Preta onde eu estou, Goiás. Então a gente vai evitar. E depois que a gente estiver na forma essencialmente escalonada, vocês vão ver que vai ser simples transformar na forma escada. Na forma escalonada reduzida. Existem processos que já faz direto na forma escalonada reduzida. Mas aí pelo caminho a gente encontra. É normal encontrar várias frações. Então a gente vai fazer um caminho, digamos assim, maior para evitar isso daí. Então agora a gente vai ter que falar quais são essas operações que a gente vai fazer com a matriz. Então vão ter duas operações. A primeira é a operação do tipo 1. O que para a gente vai ser a operação do tipo 1? Então eu vou pegar uma matriz, M de ordem M por N, vou pegar dois inteiros entre 1 e M. E os caras têm que ser diferentes, eles não podem ser iguais. Então eu vou pegar o I e o P. Isso é, eu vou pegar duas linhas diferentes na matriz. É basicamente isso que eu vou fazer. E eu vou pegar dois escalares, dois números reais, o lambda e o mi. E o mi vai ter que ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, não dá certo. Então a operação do tipo 1, ela consiste em trocar a linha I da matriz A pela linha mi vezes a linha I mais lambda vezes a linha P. Então, vamos ver com um exemplo aqui. A gente tem a matriz A. A matriz A ela possui três linhas. Então, vamos escolher duas linhas diferentes dessa matriz aqui. Com quais linhas que a gente vai querer trabalhar? Então, com a 1 e a 2. Qual linha que vai ser o I e qual linha que vai ser o P? O I é a linha que eu vou trocar. Pode ser a linha 2? Pode. Então, a gente tem que escolher o Mi e o Lambda. O Mi tem que ser um cara diferente de zero. Eu vou te falar, então, eu escolho. Então, ó, o I, pra gente, o I vai ser 2, o P vai ser 1, o Mi vai ser 3 e o lambda vai ser menos 2. O lambda pode ser 0, mas já colocar um exemplo assim com o lambda igual a 0 não vai surtir tanto efeito assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar a linha 2 por 3 vezes a linha 2 mais, na verdade menos, né? 2 vezes a linha 1. Então a gente costuma simbolizar, ó. Então eu vou pegar a linha 2 e vou trocar por 3 vezes a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. A matriz A. Vamos escrever aqui quem que é ela. Então é bem criativa. 3, 4, 5, 6, 7.
12. Então, o que vai acontecer com a linha 1 e com a linha 3? Não vai acontecer nada. Essa operação aqui, ela só vai mudar a linha 2. É isso que essa simbologia aí está falando. Então, a linha 1 e a linha 3, eu vou simplesmente reescrever. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 12. E o que vai acontecer com a linha A? Eu vou ter que fazer aquilo. Aquela que ele está mandando. Então, eu vou descobrir primeiro quanto que é 3 vezes a linha 2. Vou fazer aqui no cantinho essa conta. Então, 3 vezes a linha 2, eu vou multiplicar por escalar a linha 2. Então, vai ficar 3 vezes 5, que são 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, e 3 vezes 8, 24. E eu também tenho que saber quanto é menos 2 vezes a linha 1. Então, eu vou multiplicar escalarmente por menos 2, L1. Então, vai ficar menos 2 vezes 1, dá menos 2, menos 2 vezes 2, menos 4, menos 2 vezes 3, menos 6 e menos 2 vezes 8, menos 2 vezes 4, menos 8. E agora vou somar essas duas linhas aí. A soma dessas duas linhas é que vai ser a nova linha 2. Então, 15 menos 2 dá 13. 18 menos 4 dá 14. 21 menos 6 são 15. E 24 menos 8, 16. Então, eu apliquei a operação do tipo 1 nessa matriz. Eu obtive uma nova matriz aplicando essa operação. Eu mudei a linha 2 dela. Alguém, alguma pergunta? Como que você fez para determinar o I, o P, o... Eu escolhi para dar o exemplo. E nesse caso aqui a gente escolheu arbitrariamente. O I e o P tem que ser números que vão falar as linhas da matriz, né? Da matriz, então não poderia ser maior que 3. Então a gente escolheu aí aleatoriamente o P igual a 2, que a gente ia mudar a linha 2 e a linha 1. Na verdade, esse primeiro aí, o I e o P foram vocês que escolheram. Aí depois o Mi e o Lambda foi arbitrário só para dar um exemplo. A hora de multiplicar o Mi troca de sinal? Não, é por causa que o Lambda nós escolhemos como sendo menos 2. Aí se tivesse... Eu tenho que multiplicar pelo Lambda. Ali o Lambda, no caso, é menos 2, eu tenho que multiplicar pelo menos 2. Se caso fosse 4 linhas, aí seria de 1 a 4. Uhum. Eu escolho duas linhas da matriz. Duas linhas diferentes. Não pode ser a mesma linha. Porque em matemática tem hora que 2 pode significar 1, na verdade. Por exemplo, escolha 2 números reais. Você pode escolher o 3 e o 3. Você escolheu 2, só que na verdade é 1. Aqui tem que ser coisas diferentes. Tem que ser realmente duas linhas diferentes. Que é o porquê desse símbolo aqui, ó. Tem que ser diferente. Alguém mais alguma pergunta? Hã? Esse Mzinho aqui, ele fala a quantidade de linhas que tem a matriz. Que olha só a ordem da matriz, é M por N. Então M é a quantidade de linhas, eu tenho que escolher dois caras de 1 até M diferente. Então não faz sentido fazer essa operação aqui para uma matriz que só tem uma linha. Uma matriz que só tem uma linha não tem como fazer. Porque eu tenho que pegar dois caras diferentes, entre 1 e 1, como é que eu vou pegar dois caras diferentes? Não existe. I e P se referem às linhas que a gente escolheu. O I e o P são as linhas. E a gente escolheu 1 e 2. Uhum. Então, a gente viu, né? A gente aplicou essa operação do tipo 1 na matriz A e obtivemos uma nova matriz. O lâmina e o Mi pode, vai dar um exercício,
você vai dar esse valor, a gente... Não, depois quando a gente chegar mesmo, que a gente for ter que fazer isso daqui, a gente vai ver como é que a gente faz essas escolhas. Primeiro é entender o que essa operação faz. Continuar, depois que você faz a operação da linha 1 e 2 aí, essa parte azul é sem classificação? Não, eu multiplico pelo o lambda. O lambda, nesse caso, foi o menos 2. Poderia ter sido 7. Eu vou somar essas duas linhas. Só que aí, se o lambda é negativo, e essa linha aqui é inteira positiva, se, por exemplo, essa linha aqui fosse menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, ficaria 2, 4, 6 e 8. Aí, no caso, você somaria. É sempre somando as duas. Eu multiplico pelo lambda escolhido e depois somo as duas. Alguém? Faço essas duas linhas, você vê que É. Essa daqui, que é o Mi vezes a linha I, e aqui o lambda vezes a linha P. aí você soma essas duas linhas, trabalha a nova linha. Uhum. E nesse caso aqui, então, é 3 vezes o L2 e menos 2 vezes a linha 1. Então, o que está aqui azul eu costumo chamar de box. O que que é? É um rascunho para facilitar a nossa vida. E olha só, é justamente o que tem aqui, ó. 3 vezes o L2 menos 2 vezes o L1. Então, aplicamos a operação, obtivemos uma nova matriz. Mas agora a gente vai ver que existe uma outra maneira de obter essa nova matriz. Existe uma matrizinha que, se eu multiplicar pela esquerda a, eu obtenho justamente aquela matriz operada. E quem que é essa matrizinha? Essa daqui é a fórmula dela. A gente vai ver, essa fórmula aí parece estranha, você olha assim, nossa, que negócio esquisito. Mas a gente vai ver que é bem tranquila. O que aqui está mandando fazer é justamente fazer a operação que nós fizemos, só que na matriz identidade. É o seguinte, você tem que trocar a linha I por Mi vezes a linha I mais lambda vezes a linha P. Tem outro jeito de fazer isso. Primeiro eu vou fazer essa operação na matriz identidade e depois eu vou multiplicar a matriz identidade por A. Então tem dois processos que eu posso fazer isso daí. Eu posso fazer por multiplicação ou operando a matriz. E esse teorema aí, ele fala que é a mesma coisa. Então, nesse exemplo aí que nós vimos, a gente vai descobrir quem que é essa matriz aqui. A gente vai calcular ela para esse exemplo. Então, vamos voltar aqui, abrir um novo quadro. Então, olha só. Aqui a gente tem vários índices, né? A gente tem o I, o P, o M, o Mi e o lambda. Então, vamos pegar esses ingredientes aí do nosso exemplo. Então, a matriz é I. Aqui em cima vem o Izinho. Quem que é o Izinho? É a linha que eu substituí. No nosso caso é o 2. O 2 foi a linha que eu substituí. Depois vem o P. Quem que é o P? É aquela linha que eu multipliquei pelo lambda. É aquela linha auxiliar. Aqui nesse caso é o 1. Aqui embaixo vem o M. Quem que é o M? É a quantidade de linhas da matriz. Que nesse nosso caso aqui na verdade são 3. Aí depois aqui vem o Mi e o lambda. O Mi no nosso caso foi 3, né? Foi 3. E aqui depois o lambda foi o menos 2. Então é essa matriz aqui que eu vou calcular. Então agora eu vou usar a fórmula dela. A fórmula dela é essa daqui, ó. Primeiro é a identidade. Então vamos escrever aqui a identidade de ordem M. O M no nosso caso é 3. Então vai ser a identidade 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
Aí depois eu vou somar a identidade com mi menos 1. No nosso caso, 2 menos 1 vai dar 1. Então vai ser mais 1 vezes uma multiplicação por escalar de uma matriz. Quem que é essa matriz aqui? É uma matriz básica. O que ele está falando aqui? Uma matriz básica, ela dá todas as informações que a gente precisa. Ó. M por M, então ela é de ordem 3 por 3. E na onde que está localizado o nosso 1? Na linha I, coluna I. No nosso caso, então, vai ser na linha 1, coluna 1. Então, na linha 1, coluna 1, eu tenho 1, o restante é tudo de zeros. O mi não é 3, não? Desculpa. Então ele vai ser um 2. Eu já estava na cabeça que a resposta era 2, aí do 2 eu subtraiu 1 ainda. Agora falta ainda mais uma parcelinha, que é o lambda vezes aquela matriz básica. Então o lambda no nosso caso é menos 2, que multiplica escalarmente uma matriz básica. Quem que é essa matriz básica? A ordem dela é M por M, 3 por 3, e o 1 está localizado na onde? Linha I, coluna P. No nosso caso vai ser na linha 2, coluna 1. Então na linha 2, coluna 1, aqui tem 1, o restante é composta de zeros. Então o que eu vou fazer antes de somar? Eu vou fazer essas multiplicações aí por escalar que eu tenho que fazer aí. Então primeiro eu vou multiplicar por escalar. Então aqui vai ficar, a identidade ela não vai ser alterada. Aí eu vou multiplicar por escalar aquela matriz ali. Na onde que tem 0, 2 vezes 0 dá 0. Então na onde tem 0 não muda. A única coisa que vai mudar é esse cara aqui. Que 2 vezes 1 vai dar 2. Então aqui vai ficar mais 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. E por último, essa daqui. A mesma ideia, né? Na onde que tem zeros não muda, só vai mudar aquela entrada que é diferente de 0, que é essa daqui. Então aqui vai ficar mais, aqui é o menos 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E agora eu vou fazer a soma. Como que a gente soma matrizes? Entrada a entrada. Olha só aqui. Por exemplo, a linha 1, coluna 3. 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. Então as entradas que nas três matrizes, eu não sei se eu falo são 0 ou se é 0, vai continuar sendo 0. Por exemplo, essa daqui. Então primeiro vamos fazer todas que só possuem 0. Eu acho que só são essas três, né? Não, também tem aqui na pontinha. Só são essas daqui. Agora, aqui é um pouquinho mais abaixo. Eu quero que seja a linha 3. Então, olha só. Aqui, 1 mais 2 dá 3. Aqui, 0 com menos 2. Aqui, 1 com 0 dá 1. Aqui, eu já fiz, já deu 0. Aqui, 0 com 0 também dá 0. E aqui, 1 com 0 dá 0 também. Dá 1, né?
Então a gente obteve essa matriz aqui. Olha só, vamos fazer a operação que a gente fez na A, na matriz identidade, para ver o que acontece. Então vamos guardar essa matriz aqui. Então, a matriz identidade de ordem 3. Qual foi a operação que a gente fez na matriz A? A gente pegou a L2 e substituímos por 3 vezes a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E desse jeito aqui, é a primeira vez que eu faço nesse curso, eu acho que a matriz não foi a certa. Teve algum erro ali que eu fiz na definição dessa matriz, porque eu só vou mudar a linha 2, a linha 1 vai continuar sendo igual. 3 vezes a linha 2, vou fazer aquele box, é 0, 3 e 0, menos 2 vezes a linha 1 dá menos 2, 0 e 0. Então a linha 1 e a linha 3 não se alteram, vai ficar 0, 0 e 1. E a linha 2 vai ficar menos 2, 3 e 0. E essa matriz aqui era para ter sido justamente essa. O 3 que está errado, né? Deixa eu dar aqui uma olhadinha na fórmula. Então esse I aqui, ó, deveria ser o P e o P, que no nosso caso seria a linha 2, coluna 2. Então, na linha 2, coluna 2, então o 1, ao invés de ficar aqui, ficaria aqui. Então, aqui é 0, aqui é 1. Então, a matriz... Então, 0, 2. Aí, como que ficaria, então, a matriz resultado, né? Então, aqui é 1, um 0 com 0 dá 1. Aqui é 0 com menos 2 dá menos 2. E aqui é 1 com 2 com 0 dá 3. E o restante continua igual. Então era para ser, aqui nessa definição aqui, em vez daqui ser o 1, quer dizer, o II, era para ser o PP. Quando você faz assim a primeira vez, são coisas que acontecem. Por isso que sempre a aula que eu gravo é a última aula. Porque geralmente com a turma C a gente vê os erros, aí dependendo com a turma A a gente dá aquela acertada e grava com a turma B na quarta. Aí na sexta-feira é o contrário. Justamente isso daí. Quando você está fazendo assim a primeira vez, pode ter algum erro de digitação assim. São coisas que infelizmente assim acontecem. Então aqui nesse II era para ser PP. Então olha só. Essa matriz aqui, que a princípio é estranha, ela não é tão estranha assim. Ela é justamente aplicar a operação do tipo 1 na matriz identidade. Então vai estar falando assim, ó, aplica primeiro na identidade. Eu obtenho essa matriz aqui. Se eu multiplicar essa matriz pela A, é a mesma coisa que fazer a operação na matriz A. Então, por esse exemplo aqui, aí
I213. I213, 3, menos 2. Vezes a matriz A vai dar justamente a linha. Quem que é essa nossa linha aqui? A nossa linha é essa matriz aqui, ó. Então, eu obtive essa matriz fazendo o quê? Eu fiz a operação do tipo 1 na matriz A. Obtive a linha. Mas tem outra maneira também de obter a linha. Qual é essa outra maneira? Primeiro, eu faço a operação na matriz identidade. Depois que eu fiz a operação na matriz identidade, eu pego essa matriz e multiplico pela A. Na prática, a gente vai fazer a operação na A. Isso daqui vai servir mais quando a gente quiser falar de determinantes. Vai ser coisas mais teóricas que a gente vai usar isso daí. O importante é, a gente tem dois jeitos de fazer. Ou eu posso aplicar na A direito, ou primeiro eu aplico na identidade, o resultado eu multiplico pela esquerda, pela matriz A. Essa matriz aqui, a gente fala que ela é uma matriz do tipo 1. Então tem dois jeitos de fazer uma operação. Aplicar diretamente na matriz ou fazer dois passos. Aplicar primeiro na identidade e depois multiplicar pela A. O importante é que a gente sabe que existe uma matriz aí que faz o nosso servicinho sujo, que é trabalhar com a matriz A. Então, dito a operação do tipo 1, vamos ver a outra operação, que é a operação do tipo 2. Então, normalmente vai usar o primeiro jeito. Na prática a gente vai fazer do primeiro jeito. Aí, para a parte da teoria do determinante, a gente vai precisar da matriz. Por isso que a gente dá essa pausada e já fala já da matriz já, porque é a coisa que a gente vai precisar. Na prática, o que a gente vai fazer é já direto na A já. Mas a gente já tem em mente que tem outro caminho. Tem um caminho que é via multiplicação de matrizes. Para a operação do tipo 2, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar uma matriz de ordem M por N e vai pegar duas linhas dela. E nesse caso, essas duas linhas podem ser uma única linha. O I, ele pode ser igual P. É bobo, mas pode ocorrer, não precisa ser diferente. A operação do tipo 2 consiste em fazer o quê? Eu vou inverter essas duas linhas. Eu vou trocar de lugar a linha I com a linha P. Se o I é igual ao P, eu estou trocando uma linha de lugar com ela mesma, eu não estou mudando nada. Por isso que é uma coisa meio que boba. Mas a operação permite fazer isso daí. Então, o nosso exemplo da nossa matriz A. Vocês querem pegar o I e o P do exemplo anterior? Eu vou inverter duas linhas. Quais linhas que vocês querem inverter? Então, a gente vai inverter a linha 1 com a linha 2. Então, a nossa A, ela é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou pegar a A, vou fazer a linha 1, inverter com a linha 2. Olha só. Na operação do tipo 1, eu tenho duas linhas envolvidas, mas somente uma que é alterada. Lá no exemplo, né, a gente tinha a linha 1 e a linha 2, só que só a linha 2 que mudou. A linha 1 ela continuou sendo a mesma. A linha 2 que foi modificada. Aqui eu tenho duas linhas, mas as duas são modificadas. Então tem uma diferença aí entre a operação do tipo 1 e do tipo 2 na alteração das matrizes. Então, ó, a linha 3 não aparece aqui, então a linha 3 continua sendo igual. E como que vai ficar a nova linha 1? A nova linha 1 vai ser exatamente a linha 2. O 5, o 6, o 7 e o 8. E quem que vai ser a linha 2? A linha 2 vai ser a linha 1 antiga. O 1, o 2, o 3 e o 4.
Então, essa que é a operação do tipo 2. Eu escolho duas linhas e troco elas de lugar. Perguntas? Hã? Então, como a operação do tipo 1, a operação do tipo 2 também vai ter uma matriz que vai fazer o nosso servicinho também, o nosso servicinho sujo. Essa matriz estranha aí, a fórmula é maior do que a fórmula anterior. Só que, de novo, a gente vai ver que essa matriz aqui, ela é simples. E aqui, de novo, tem um erro de digitação, porque aqui é tudo M. M, M, M e M. E ela vai fazer a mesma coisa. Fazer a operação na matriz A é a mesma coisa que multiplicar por essa matriz aí, a matriz A. Os dois resultados vão dar o mesmo. Então, para esse exemplo aí que nós invertemos a linha, a gente vai calcular quem é essa matriz aqui. Então, quadro novo. Então, a gente vai calcular o I. No nosso caso, o I é igual a 2 e o P é igual a 1. Para essa operação aqui, tanto faz quem que é o I, quem que é o P. Tanto faz eu inverter a linha 2 com a linha 3 ou inverter a linha 3 com a linha 2. Então, o I e o P não importa quem que é o I e quem que é o P. A ordem da matriz é 3. Então, vamos lá para a fórmula. Na fórmula aparece a identidade de ordem M. No nosso caso, 3. Então, vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aí mais. Quem aparece depois? É uma matriz elementar. Ó. Uma matriz elementar de ordem M por N. E na onde que o 1 está localizado? I, P. Linha 1, coluna 2. Desculpa, né? A gente escolheu a ordem ao contrário. IP vai ser na linha 2, coluna 1. Todas essas matrizes, elas vão ser com matriz básica ou não? Tipo assim, vai ter... A fórmula das duas envolve matrizes básicas e a identidade. Para você conseguir produzir ela, você precisa de matrizes básicas e da matriz identidade. Mas a gente vai ver que no final vai ser a mesma coisa que fazer a operação na identidade. Então elas têm as fórmulas estranhas, só que na prática elas são fáceis de serem conseguidas. Por quê? Faz a operação na identidade. Acabou, essa que é a matriz. É porque a fórmula você tem que escrever um jeito de você conseguir ela. Sem falar assim, faz a operação na identidade. Aí para conseguir isso daí a gente precisa das matrizes básicas. Porque basicamente, ó, o que vai fazer? Essa matriz básica vai colocar um 1 aqui. Mas vai ter uma matriz básica que vai tirar esse 1 daqui. Então eu preciso de duas matrizes básicas para trocar um de lugar. Então eu vou somar, né, ali, e agora eu vou ter que subtrair. Uma matriz básica vai aparecer subtraindo bem com essa entrada aqui. Que é justamente isso que vai fazer. Troca um de lugar. E o outro vai fazer com a linha de cima. Você vai ver só. Agora, olha só a fórmula. A próxima é menos a matriz básica de ordem M por N e I. Então vai ser o I no nosso caso é 2. A ordem não vai ser M por N, não? Não, ele tem um erro de digitação. M por M. É o tanto de linhas. Tem que ser tudo quadrado aqui. As colunas, para essas coisas que a gente está fazendo, não importa a quantidade de colunas da matriz. Tanto faz se a matriz tem uma coluna ou se ela tem 37. As matrizes aqui serão as mesmas. Elas que fazem esse serviço. Ó, então o próximo é menos a matriz básica, onde 1 está localizado na entrada II. O I no nosso caso é 2. Então 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E ó, é justamente aquilo que eu tinha falado. Essa matriz aqui vai colocar o 1 aqui, e essa matriz aqui, ó,
Aqui eu vou ter o menos 1, eu vou simplesmente zerar ali. E agora, qual que vai ser a sequência das matrizes? É bem parecido, só que eu vou fazer com a linha 1. A próxima matriz que aparece é a identidade a matriz básica M por N, onde o 1 está localizado no PI. O PI para a gente é 1, 2. Linha 1, coluna 2. Então, na linha 1, coluna 2, eu vou ter o 1, o restante tudo 0. Olha só, o que esse cara aqui ele vai fazer? Ele vai colocar o 1 justamente aqui. E a outra que vai fazer? Vai tirar esse 1 aqui. Vamos ver? Quem que é a próxima matriz? O 1 vai estar localizado no PP. O P para a gente é 1. Então, na linha 1, coluna 1, que menos. Na linha 1, coluna 1, eu tenho 1 e o restante tudo 0. Então, olha só, aqui eu tenho um menos, né? O menos 1 e o menos 1, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por escalar, assim como é que a gente fez na outra. Então, primeiro eu vou multiplicar por escalar. Então, vai ficar a identidade, não muda nada. Depois a segunda matriz, também não muda nada. Agora a terceira matriz, o que eu vou fazer? Multiplicar pelo escalar menos 1. Menos 1 vezes 0 dá 0. Então, onde tem 0 vai continuar. Só vai mudar esse 1 aqui. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. 0, 0, 0, 0. Menos 1 e 0. 0, 0, 0. A próxima não muda. 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora, essa daqui, também eu vou multiplicar pelo escalar menos 1. Na onde tem 0, continua 0. Na onde tem 1, 1. Vezes menos 1, dá menos 1. Então, aqui é menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Bom. E agora eu vou somar todas essas matrizes aqui. Olha só. 1 com 0, com 0, com 0, com menos 1. Vai dar quanto? 0. O resultado, ó, eu vou escrever aqui para não ter que usar outro quadro. Então aqui é 0. Agora aqui. 0, com 0, com 0, com 1, com 0. Vai dar 1. 0, 0, 0, 0 e 0 dá 0. Olha só o que aconteceu, eu troquei 1 de lugar. Agora na linha 2. 0, 1, 0, 0, 0. Vai dar 1. Linha, agora coluna 2. 1, 0, menos 1, 0, 0. Vai dar 0. Agora aqui 0, 0, 0, 0 e 0 dá 0. Aqui, 0, 0, 0, 0, 0 dá 0. 0, 0, 0, 0, 0 dá 0. 1, 0, 0, 0, 0 dá 1. Olha só, vocês concordam que essa matriz resultado, eu simplesmente inverti a linha 1 com a linha 2 da matriz identidade? Então a fórmula é estranha, mas o resultado ele é bem simples para a gente compreender. Eu simplesmente fiz a operação na matriz identidade. Eu peguei aqui a matriz identidade e inverti a linha 1 com a linha 2. Então a fórmula é estranha, mas a matriz é fácil de ser obtida. E se eu precisar da matriz, eu não vou usar a fórmula. Eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer a operação na matriz identidade. A fórmula é porque a gente tem que ter um jeito de descrever. O jeito de descrever é por aquela fórmula. Mas na prática, se a gente quer essa matriz aqui, a gente simplesmente faz a operação na matriz identidade. E de novo, se eu pegar essa matriz aqui azul e multiplicar pela A, eu vou obter a linha. Onde quem que vai ser a linha?
a linha vai ser justamente essa daqui. Então eu tenho dois jeitos de obter essa linha. Ou eu faço a operação na A, que nem está aqui, obtive a linha, beleza? Ou outro jeito é, faço a operação na identidade e multiplico pela A. Esses dois jeitos são equivalentes. Eu vou obter o mesmo resultado. Dessa operação aqui, alguma pergunta? Todo mundo entendeu que a operação o que faz? Eu escolho duas linhas e troco de lugar. Todo mundo capite? Basicamente não. O escalonamento é simplesmente aplicar operação do tipo 1 e operação do tipo 2 de uma forma sequencial nas matrizes. Então, escalonamento não vai ser nem um bicho de 7 cabeças, que nem eu prometi para vocês. É só somar e multiplicar. Então, operações elementares. Quando na operação do tipo 1, o m é igual a 1, a gente chama essa operação de uma operação elementar. Qual operação elementar? Substitui uma linha por ela mesma somada a um múltiplo de outra. Então, na operação do tipo 1, quando o m é igual a 1, recebe um nome especial. Recebe o nome de operação elementar que substitui uma linha por ela mesma somada a um múltiplo da outra. O porquê? A operação do tipo 1, ela troca o LI por Mi vezes LI mais lambda vezes LP. Se o Mi é 1, então eu vou trocar LI por LI mais lambda vezes LP. Então eu vou trocar a linha por ela mesma somada a um múltiplo da outra. E a gente tem a matriz elementar associada, que é a matriz lá do tipo 1, só que com Mi igual a 1. Então, no caso do Mi igual a 1, vai ser um caso especial. E a gente vai gostar desse caso. No caso do Mi igual a 1 para a gente vai fazer menos conta. Quando o lambda é 0, também é um caso especial também. Eu vou trocar a linha I por Mi, LI mais lambda LP. Se o lambda é 0, 0 vezes uma linha dá 0. Somar com 0 não muda nada. Então, no caso que o lambda é 0, eu vou trocar a LI por Mi vezes LI. Então, eu estou trocando a linha por um múltiplo não nulo dela. Então, esse caso aí também é especial. E a gente tem uma matriz elementar associada, que é justamente a matriz do tipo 1 para lambda igual a 0. E a operação do tipo 2 é chamada de operação elementar que inverte duas linhas. Então eu tenho 3 operações elementares. Basicamente são casos especiais da operação do tipo 1 e a operação do tipo 2. Só que quando vocês lerem alguma literatura, não vai estar falando da operação do tipo 1 e da operação do tipo 2. Vai estar falando dessas elementares aí. Só que na prática o que a gente usa é a operação do tipo 1 e do tipo 2. E sobre o escalonamento. Então, dadas duas matrizes, a gente vai falar que elas são equivalentes se existem matrizes elementares, né? Então existe uma quantidade de matrizes ali, de tal maneira que a B é obtida da A fazendo essa multiplicação. Então, olha só, nós vimos que fazer a operação na matriz é equivalente a multiplicar pela esquerda por algumas determinadas matrizes, não é? Então, aqui está falando o seguinte: pega a A, faz uns escalonamentos nela. Conseguiu a B? Beleza, então essas duas aí nós vamos chamá-las de equivalentes. Então, matrizes equivalentes são matrizes que são obtidas a partir de operações elementares. Só é permitido você fazer operação elementar. Se só fazendo operação elementar da A você chega na B, a gente fala que as duas são equivalentes. E esse teorema aí, ele fala o seguinte, é ele que garante que o nosso serviço vai ser sucesso. Dado a matriz A, existe, então vai ter uma única.
Então não importa o caminho, você vai chegar no mesmo resultado. Dado a A, existe uma única matriz equivalente a A que tem a forma escalonada reduzida. Então, dado a A, o nosso objetivo vai ser obter essa R. A gente vai querer encontrar essa R. E, como que essa R ela é única, a gente dá um nome para ela. A gente chama ela de a forma escalonada reduzida de A. Já que ela é única mesmo, ela merece um nome especial. E a quantidade de pivôs dela, a gente chama de posto. Então, aqui a gente encerra a nossa parte teórica. E agora vamos para a parte prática.